capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ó Pai Celeste, mais uma vez, rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que nos concedas entendimento, que nos deis a tua palavra, a fim de que vivamos em santidade e assim tu sejas em nós glorificado. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós estamos considerando esta oração, esse modelo de oração ensinado pelo Senhor aos seus discípulos, e temos observado passo a passo todos os detalhes possíveis da mesma, lembrando que ela basicamente se divide em duas partes. A primeira delas, que vai do verso 9 até o versículo 11, ou versículo 10, melhor dizendo, tem a ver com o fato de que devemos glorificar ao Senhor Deus. Devemos tê-lo como não só objeto da nossa oração, mas de toda a adoração, de todo louvor. Por isso, quando nos achegamos a Ele, nós instamos no sentido de que o seu nome seja santificado, no sentido de que a sua vontade seja estabelecida uma vez, tendo o seu reino conosco. Depois vimos a segunda parte desta oração, que diz respeito a nós mesmos, as nossas necessidades. E já tivemos a oportunidade de olhar o primeiro ponto, fundamental ponto dessa nossa necessidade. Uma vez tendo olhado para o Senhor Deus, visando a sua glória, agora o Senhor Jesus nos ensina que devemos pedir a Ele, a esse Pai Celestial, algo relacionado com as nossas necessidades de cada dia. Por isso oramos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ainda que não fizemos isso no domingo passado, mas começamos, sim, nas considerações desta oração, vendo a necessidade que temos de perdão, portanto, a necessidade que temos de ter um relacionamento bom, saudável e contínuo com esse Deus, e também uns com os outros. Daí que oramos: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso posto, nós então chegamos à última petição ensinada pelo Senhor, conforme esse versículo 13 nos mostra. Leamos juntos, por gentileza.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Necessitamos, nesse momento, de fazer algumas perguntas que poderão nos nortear, nos ajudar nessas nossas considerações. Nesse versículo 13, nós temos uma ou duas petições. Qual é o significado dessas palavras? Nessa petição do verso 13, fica evidenciado algo do caráter divino e também do nosso caráter. Ainda, tal petição isenta o homem, o crente, da sua responsabilidade caso ele venha cair em tentação. E mais, qual é a relação que há entre essa petição e a petição anterior que diz respeito ao perdão dos nossos pecados? Tendo isso em mente, irmãos, consideremos, pela graça do Senhor, nesta hora, este versículo 13. Antes de tudo, essas palavras aqui, tudo indica, expressam somente uma petição. Ainda que temos aqui dois aspectos diferentes, certamente, um aspecto negativo e outro positivo, porque um diz, e não nos deixes cair em tentação. Aí está o aspecto negativo, mas livra-nos do mal. Há quem pense que aqui nós temos duas petições distintas. A daqueles, como um conhecido teólogo, o bispo Ryle, que considera a primeira parte desse verso 13 como uma petição que trata das nossas debilidades, enquanto que na segunda parte o assunto diz respeito aos perigos que enfrentamos. No entanto, há uma dificuldade para nós aceitarmos este parecer, uma vez que a ausência de um vocábulo, de uma letra, a letra E, entre as duas partes mencionadas, a saber, não nos deixe cair em tentação, e não existe assim, mas existe sim um mas, uma adversativa, uma palavra, mas, porém, isso faz então, termos a convicção que nós temos apenas uma petição, conquanto possuindo dois aspectos diferenciados, como temos falado. Ainda à guisa de introdução, o mais importante de tudo é sabermos qual é o significado dessas palavras proferidas pelo nosso mestre. Portanto, perguntemos: o que significa essa expressão? E não nos deixes cair em tentação. Ou como uma outra tradução que diz, e não nos induzas à tentação. Apesar desta expressão, e não nos deixes cair em tentação, ou mesmo, e não nos induzas à tentação, ter uma conotação negativa, dando a impressão, dando-nos a aparência de que o Senhor Deus é quem introduz alguém à tentação. Estejamos certos de que não é esse o significado. O Senhor Deus a ninguém tenta. Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal, como diz a Escritura. Porque diz que quando alguém é tentado, ao contrário disso, é tentado pela sua
própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando este o atrai e o seduz. Então este desejo, essa cobiça, depois de haver concebido, dar à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. É o que diz Tiago no capítulo 3, no capítulo 1, versos 13 a 15. Além do mais, não podemos pensar que esta petição tem a ver com Deus conduzindo alguém à tentação, mesmo porque Ele, Deus, por natureza, é absolutamente santo, e como tal, nele não há treva nenhuma. Deus é luz, Ele não pode contemplar o mal, como diz a Escritura. Sendo assim, Ele não só está livre e separado de tudo e qualquer mal, como também Ele odeia o mal. O Senhor odeia a injustiça. E se queremos saber disso de uma forma mais palpável, basta que olhemos para o seu Filho. Acerca dele está dito que Ele, Jesus, Ele odiou a iniquidade, ainda que tenha amado a justiça. Então aqui, nesse verso 13, o significado de não nos induzas à tentação ou não nos deixes cair em tentação, muito provavelmente aquilo que o doutor Kistemaker falou quando diz: guarde-nos de cair em tentação. Portanto, o sentido de toda essa oração parece ser como um teólogo, o Dr. Hennessy, afirmou. Observem bem. Se é tua vontade, não nos permitas, a nós débeis como somos por natureza e inclinados ao pecado, que entremos em situações que no curso natural dos acontecimentos nos exponham à tentação e à queda. Porém, seja qual for o teu caminho para nós, livra-nos do mal. A ideia é essa, irmãos. A ideia é que o Senhor, de fato, a ninguém tenta. No entanto, Ele soberanamente, Ele como sendo o Senhor, o dono da igreja, Ele que conduz o seu povo, pode sim e faz, em muitas situações, conduz o seu povo por certos lugares, por certas situações, diante das quais esse povo pode ser tentado. Exemplo disso, o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4 de Mateus mesmo, é nos dito que o Senhor Jesus, depois de passar 40 dias sem comer e beber, Ele foi levado ao deserto para ser tentado. Ali, meus irmãos, a ideia é de Ele ser colocado em prova, em teste, para o bem dEle, para o nosso bem. O Senhor vai conduzindo pelo seu Espírito. Jesus não se lança, o Senhor Deus não lança na tentação, mas o Senhor Deus o conduz de tal maneira que, então, as circunstâncias fizeram com que Satanás procurasse tirar proveito. Nesse sentido, nós podemos dizer que isso tudo que temos visto está de acordo com aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo, em oração falando ao Pai, disse: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Que o Senhor nos conceda graça para orarmos sincera e frequentemente, conforme aqui está escrito, consciente que, como disse um homem de Deus, se caímos, sabemos que a culpa é nossa, e se somos sustentados, sabemos que é devido à graça do Senhor Deus. E nós sabemos disso. E me vem à mente aqui
um episódio que aconteceu em Israel, com Israel, depois que eles entraram na terra prometida. E depois de terem vencido, derribado os muros de Jericó. Capítulo 7 de Josué nos diz que o Senhor Deus proibiu o povo de tomar os despojos dos inimigos, que deveria tirar tudo, não considerar nada daquelas coisas. Mas um homem chamado Acã, ele, contrariando o mandamento explícito, claro do Senhor, ele apossou-se de alguma parte dos despojos e guardou para si. Quando Josué, orientado pelo Senhor Deus, disse a Acã, porque chegou até ele: filho, dá glória a Deus e dize-me o que fizeste. Acã diz: pequei contra o Senhor. Vi uma boa capa babilônica. Vi barras de ouro. Cobicei e os tomei. Observe, irmãos, o Senhor Deus não tentou Acã. Ainda que o Senhor tenha dado a Israel a possibilidade de vencer o inimigo, e aí estão os despojos, mas ele disse: não tomem para vocês. Então, quando alguns prosperam e põem o coração na prosperidade, não digam que isso vem do Senhor, porque o que Ele lhe deu foi prosperidade e não uma tentação para que você colocasse seu coração nas coisas que Ele mesmo disse: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. De maneira que quando nós olhamos para essa oração, nós devemos sim, se temos alguma coisa: Senhor, ensina-me a usar os recursos que tens me dado. Em outras palavras, você está dizendo: não me deixes cair em tentação. Isso posto, irmãos, vejamos algumas verdades mais específicas desta petição. Em primeiro lugar, essa petição mostra um notável contraste entre o Senhor Deus e seus filhos adotivos, que são os crentes, somos nós que cremos nele. Enquanto no Senhor Deus, por ser Ele luz, e por Ele não ter treva nenhuma, Ele é santo, Ele é justo. Nós, seus filhos adotivos, em algum sentido, estamos em trevas. Nele não há treva nenhuma, mas nós sim. É por isso que está escrito, irmãos, 1 João 2,8 diz: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, em Deus e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ora, irmãos, sim, nós que somos do Senhor, nós que nascemos de novo, temos que entender que ainda há em nós o mal. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Por isso que também está escrito em 1 João, no capítulo 1, nos versos 7 a 10, quando lá o Senhor fala pela boca de João, dizendo: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz,
Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a sua verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vejam que há, portanto, opostos nesse sentido. Ele luz e nós, em algum grau, em algum sentido, trevas. Porque em nós há trevas. Por isso precisamos diariamente do sangue remidor, do sangue do Senhor Jesus, para nos purificar de toda injustiça e fazer com que a nossa comunhão com esse Deus Santo permaneça, como vamos ver daqui a pouco, pela sua graça. Além disso, enquanto o Senhor é absolutamente imune, isento de pecado, claro, como temos visto, nós somos pecadores, e mais, enquanto Ele é inatingível, nada pode atingi-lo. E assim Ele permanece para sempre, desta maneira, imutável, sem nenhuma sombra de mudança. Nós, por outro lado, pobres criaturas decaídas, estamos sujeitos às marés da vida, as quais nos tentam e nos arrastam para o mal. Meus irmãos, pela manhã falei aqui que nós muitas vezes somos tolos e tolos. E de fato, como somos tolos? Porque quando esquecemos que ainda somos pecadores, diligentes de uma maneira impressionante para fazer o mal, uma maestria impressionante para planejar o mal. Mas, no entanto, não somos, e por causa disso, reconhecedores da nossa completa dependência do Senhor. Essa oração, irmãos, quando nós nos confrontamos com ela, a grandeza, a majestade, a santidade de Deus e a realidade nossa, de fato, deveríamos, como aquele publicano, dizer, bater no peito: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Em segundo lugar, essa petição claramente nos mostra que nossa permanência em santidade, em última análise, depende da ação de Deus em nos proteger e nos socorrer. De novo, eu tenho que lembrar do que falamos pela manhã. Porque, irmãos, naturalmente, nós somos cegos espirituais. Aonde está o perigo? Eu lembro uma ilustração que já havia trazido para cá, já falei algumas vezes e repito. Este mundo se assemelha em muitos sentidos a um campo minado. Quando nós olhamos para a África especialmente, há países na África onde seus habitantes, e muitos deles são homens e mulheres mutilados,
Por quê? Porque diante da guerra os inimigos colocaram em todos os lugares possíveis minas, bombas, armadilhas. E quando eles iam pisando naquelas bombas, elas explodiam, a gente ficava sem pernas, quando não morriam. Perdi o braço. Campo minado. Esse mundo, espiritualmente falando, é um campo minado. E nós não temos condições de caminhar por nós mesmos nesse campo sem pisarmos em bombas, em explosivos. Você pode, aqui o solteiro, deseja casar, na mente sabe que casamento é bom quando ele é bom, quando é no Senhor. Mas se não houver a consciência de que estamos num campo minado, é possível pegar uma bomba chamada esposa ou uma bomba chamada marido. Por isso que a necessidade de dizer, não nos deixes cair em tentação, Senhor, não permita que no meu coração eu olhe para aquela pessoa por causa da sua beleza, por causa do seu estereótipo, mas que eu olhe e veja nele ou nela homem e mulher de Deus, que eu veja nela alguém que teme o teu nome, que eu veja nela ou nele pessoa que vai de fato fazer com que o teu nome seja glorificado. Então dá-me, Senhor, uma esposa segundo o teu querer, mostra-me a tua vontade. Porque caso contrário, vai dar o que tem dado, e nós sabemos que tem dado no dia a dia. Então, sim, meus irmãos, para sermos santos continuamente, ou seja, estarmos em contínua santidade, permanecermos em santidade, precisamos entender que dependemos da ação do Senhor Deus para nos proteger, nos socorrer, nos conduzir. Assim como o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele sim que passou por todas as bombas espirituais, por todas as ciladas do demônio, do maligno, e nenhum mal foi causado a si, senão aquele na cruz do Calvário, quando a serpente ferrou o seu calcanhar, mas ele acachatou a sua cabeça, triunfando de Satanás na cruz do Calvário. Por isso ele pode dizer, está consumado. E todos que seguem-no, todos que observam essa oração, dizendo, não nos deixes cair em tentação, nós dependemos de ti, nós somos teus, mas Senhor, sustenta-nos para que sejamos santificados a cada dia, como tu mesmo disseste, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por isso que pela fé nós fazemos esta oração. E o Senhor nos ouve, e o Senhor nos guarda. Eu disse que somos naturalmente tolos, e é verdade. Eu cito mais uma coisa para esclarecimento desse ponto. O Senhor Jesus chegou para os seus discípulos no final da sua vida e disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Pedro, espiritualmente cego, do ponto de vista natural, cheio de autoconfiança, disse ao Senhor com boa intenção, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais estou disposto a dar a minha própria vida por ti. Não durou muito, porque naquela mesma noite, na noite em que o Senhor foi traído, Pedro negou o Senhor 3 vezes. Irmãos, quantas vezes eu me percebo
me esquivando de pessoas. Quando o Senhor diz na sua palavra, não te escondas do teu próximo. E eu tenho que pedir perdão. Eu não queria aquilo, mas me vi preso por uma bomba. Por isso nós precisamos orar. E não nos deixes cair em tentação. Irmãos, entendamos que de fato perseverar neste mundo é fruto da graça do Senhor, pelo que esta oração tem que ser observada. E isso no dia a dia. Por isso está escrito em relação a Jó: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. E Tiago diz: tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia. Mas quando nós olhamos para a história de Jó, nós verificamos que Jó, estupefato, cheio de sofrimento, não sabia que esse Deus santo, esse Deus poderoso, esse Deus gracioso estava conduzindo a ele para a sua glória, para a edificação do próprio Jó, pelo que ele contendia com o Senhor: onde está a minha justiça? O que eu fiz? O que eu fiz? No entanto, o Senhor estava fazendo o seu bem, pelo que devia orar, e nós devemos orar: não nos deixes cair em tentação, ainda que o Senhor em algumas ocasiões nos conduza de modo a pensarmos que é o nosso mal. Por isso é que o próprio Jó, no final da sua vida, disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem era eu para que disseste? Para contender contigo, em outras palavras. E então ele disse: os meus olhos, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me arrependo no pó e na cinza. Assim, irmãos, fica provado mais uma vez que dependemos do Senhor, esse Deus misericordioso, para permanecermos em santidade. Mas precisamos orar. E a pergunta é: temos orado? E não nos deixes cair em tentação, certos de que somente Deus pode nos sustentar, a semelhança do que ele fez a Pedro, que ele fez a Jó. Quando cantarmos aquele hino que diz: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros sem vigor estão. E devemos dizer: vem, Senhor, nossas almas, o quê? Inflamar com teu santo e puro amor. Em terceiro lugar, irmãos, essas palavras finais do verso 13, ou seja, e livra-nos do mal, mostram que não só estamos cercados de perigos, mas, sobretudo, mostram que temos de enfrentar inimigos mais poderosos do que nós. Alguns acham que aqui mal, estou vendo o versículo 13, a parte do meio. Alguns pensam que mal deveria ser creditado ao maligno, isto é, ao diabo. No entanto, é certo que não só o maligno, Satanás nos tenta.
pois nossa luta também é contra a carne, é contra o mundo. A Bíblia é muito clara quando fala isso. Então, livra-nos do mal. Irmãos, que 3 inimigos poderosíssimos quando comparados conosco. Se nós enfrentamos o diabo pelas nossas forças, seremos completamente derrotados. Se tentarmos enfrentar o mundo com as suas concupiscências, os seus desejos, por nós mesmos seremos derrotados. Se tentarmos vencer aquilo que está dentro de cada um de nós, por nós mesmos, também seremos completamente derrotados. Essa luta contra nós mesmos é tão terrivelmente incrível no sentido de nos humilhar, de fazer nos prostrar, que Paulo, quando pensou nisso, ele prorrompeu dizendo: desventurado homem que sou. Paulo está dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Esse mal que habita em cada um de nós, aquilo que os nossos pensamentos conhecem bem, quantas vezes nós olhamos para alguém e pensamos mal de alguém, quando na verdade são apenas impressões nossas. Nós não conhecemos o coração das pessoas, mas nós as odiamos, nós desejamos o mal contra elas, nós somos egoístas, queremos tudo para nós, tudo a nível interno. E nós queremos ser libertos disso. Que inimigo terrível. Aliás, eu prefiro dizer que meu maior inimigo sou eu mesmo. Se eu engano um de vocês, isso é drástico. Como eu enganar um de vocês? É possível vocês caírem, eu enganei vocês. Mas você enganar você mesmo? Ora, a Bíblia diz que nós devemos estar atentos, cuidadosos por causa do engano do pecado. Já no passado, Jeremias dizia que o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Há um engano dentro de cada um de nós, há um elemento que engendra contra nós, quer nos destruir, e é um inimigo que nós não podemos combater por nós mesmos. Por isso, temos que orar, mas livra-nos do mal. Assim, essa oração deve ser entendida no sentido de sermos guardados de todos esses inimigos que fazem guerra contra a nossa alma. Ah, irmãos, impressionante. Você olha e imagina um peixe no mar. Peixe livre. E alguém lança uma isca com um anzol. Ele, atraído, ele olha a isca e diz: chegou o alimento, e vai célere, alegre. Na verdade, ele foi fisgado. Dá a impressão que ele fisgou. Não, ele foi fisgado.
Você passa pelo shopping center, qualquer deles. Se você não entrar no shopping center dizendo, Senhor, guarda o meu coração, você vai ser tentado. Você tira roupa dos outros porque você diz, puxa, que vestido lindo. E você se vê vestida naquele vestido que não é seu. E se duvidar, você compra sem ter dinheiro, porque você tem cartão, compra, fica endividado, aí as dívidas enrolam. Por quê? Porque essa natureza terrena derrubou você. Ó Senhor, guarda-nos desses nossos inimigos, livra-nos de fazermos acordo com eles. Não nos deixe, sobretudo, ignorar os desígnios, os ardis de Satanás. Em quarto lugar, essa petição indica o quanto o Senhor está interessado em que mantenhamos comunhão com Ele. Esse é um ponto tão gracioso, tão agradável. Todos os nossos inimigos já citados buscam nos apartar do Senhor. Todos eles buscam nos desviar da verdade de Deus, com as suas sutilezas. Então, orarmos segundo temos ouvido, nós mantemos comunhão com o Senhor. Primeiro, quando nós estamos já orando, já estamos mantendo comunhão com Ele, e o fato de nós estarmos vencendo esses inimigos pela graça do Senhor, pelo seu Espírito, mortificando os feitos do corpo pelo Espírito, resistindo pela fé a Satanás, e dizendo não ao mundo com as suas concupiscências, nós mantemos comunhão com Ele. Ora, irmãos, para que fique bem claro que quando o Senhor nos ensina esta petição, Ele quer que mantenhamos comunhão com Deus. A pergunta é, não foi Ele, Jesus, quem fez isso? Não, Ele não veio para ser nosso mediador, para nos reconciliar com o Pai. Portanto, Ele ensina exatamente tudo que vai nos manter no caminho. Aqui, portanto, estamos graciosamente sendo alertados, como o Senhor alertou os seus discípulos, a vigiarmos e orarmos, para que não caiamos em tentação. Se fôssemos registrar os grandes momentos de queda e desvio, portanto, do Senhor, por falta de vigilância, de oração, não tínhamos como registrar tudo porque faltaria papel, usando uma hipérbole. Quantos que corriam bem, como falamos, agora de ti longe estão. Por último, tal petição nos ensina que do princípio ao fim de nossa vida cristã, nossa salvação pertence ao majestoso, poderoso e glorioso Deus, a quem devemos toda a adoração. Senhor, faze tudo isso, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ora, ainda que em alguns manuscritos, essa expressão final não conste, mas ela cabe plenamente. E sem entrar no meandro das questões que não nos dizem respeito, porque não somos
mestres entendidos no assunto. O que para nós é importante é aquilo que já temos falado, que a nossa perseverança, na verdade, é a perseverança de Deus, que com o seu poder, a sua majestade, a sua sabedoria, o seu domínio, nos conduzirá até o fim. Então nós temos que fazer aquilo que consideramos nesta manhã. Olhando mais uma vez em Apocalipse capítulo 7, verso 9, quando lá está escrito: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: leiam comigo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. Leiam comigo: o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, eu estou desejoso desse dia. Desejoso de estar naquele dia entre esses milhares, essa multidão, grande multidão. Desejoso de estarmos naquele dia com o Senhor, diante do Senhor, do seu trono, diante do Cordeiro, que derramou o seu precioso sangue. Por sua misericórdia, pela sua graça, naquele dia nós não vamos ter tempo de olhar pelo retrovisor, como que pelo retrovisor de um carro, para ver o passado e ver tantas tolices que cometemos, tantas ingratidões, porque estaremos estupefatos, admirados. Estaremos, como falei pela manhã, agora sem pecado nenhum, diante dele, diante da refulgência dele mesmo, do seu trono, devotando-lhe tudo que de fato a ele pertence, como acabamos de ler. Ó irmãos, renderemos ao nosso Pai que está nos céus toda adoração. Haveremos de glorificar o seu majestoso nome. Haveremos de reconhecê-lo como ele é Deus, bem como reconhecer todas as suas realizações, atribuindo, portanto, a ele honra, glória, gratidão e tudo mais. E se pudéssemos lamentar, o faríamos. Haveríamos de lamentar por não termos vivido de conformidade com as suas leis, especialmente as suas leis morais, leis essas que podem ser resumidas no fato de que devemos amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Lamentar, se possível, faríamos, mas ele graciosamente não permitirá que nada absolutamente negativo naquele dia aconteça, senão que vamos estar vislumbrados diante dele, adorando pelos séculos dos séculos, porque graciosamente ele não só nos ensinou essa oração, mas nos deu o seu Espírito para que ponhamos em prova, ponhamos, na verdade, em prática, dia a dia, dizendo: Senhor,
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.